O ronco do motor ecoava pela fria véspera de Natal do Douro. Maria, com os seus 42 anos, agarrava o volante do seu velho Opel com uma determinação forjada pelas dificuldades. No banco de trás, os seus trigêmeos de 6 anos, Sofia, Tiago e Matilde, cantavam desafinadamente. "Mãe, já chegamos?" perguntou Sofia pela 1000ª vez. Maria forçou um sorriso. "Quase, querida." Era mentira. Estavam perdidos há meia hora e o carro dava sinais de desistir. A luz do motor de arranque piscava no painel, como um aviso vermelho de um desastre iminente. "O carro está a fazer um barulho esquisito", observou Tiago. Antes que Maria pudesse responder, o motor tossiu e morreu. Silêncio total. "Droga", murmurou Maria, esquecendo-se momentaneamente da sua regra de não praguejar à frente das crianças. Matilde começou a choramingar. "Estamos perdidos?" "Não, meu amor. É apenas uma aventura de Natal", improvisou Maria, soando mais confiante do que se sentia. Ao sair do carro, o frio cortante atingiu-a como uma bofetada. Foi então que a viu. Uma quinta imponente, iluminada como um farol na escuridão. "Crianças, fiquem aqui." "A mãe vai pedir ajuda", ordenou Maria, a sua voz não deixando espaço para argumentos. Com passos rápidos, atravessou o portão ornamentado. Cada passo nos degraus de mármore lembrava-a de como estava deslocada naquele mundo de riqueza. Maria hesitou antes de tocar a campainha. O toque melódico que ecoou pareceu anunciar a sua intrusão naquele santuário de luxo. A porta abriu-se abruptamente. O homem que apareceu era o oposto de Maria em todos os sentidos. Onde ela mostrava as linhas duras forjadas por anos de trabalho, ele irradiava requinte e conforto. O seu roupão de seda praticamente gritava dinheiro. Mas foram os seus olhos que a capturaram, intensamente azuis, brilhando com surpresa e perturbação. "Posso ajudar?" A sua voz era profunda, quase hipnótica. Maria abriu a boca, mas as palavras falharam. Como poderia explicar-se sem parecer uma intrusa? Um grito cortou o ar. "Mãe!" O rosto do homem mudou instantaneamente. A máscara educada deu lugar a uma preocupação genuína. "Tem filhos?" perguntou ele, olhando para além dela. Maria acenou com a cabeça. "Trigêmeos. O nosso carro avariou." "Entre", interrompeu ele, abrindo mais a porta. "Sou o Ricardo. Parece que teve uma noite bastante complicada." Quando Maria se virou para chamar as crianças, notou como os olhos de Ricardo se suavizaram quando os pequenos se aproximaram, hesitantes. "Olá", disse Matilde timidamente, escondendo-se atrás das pernas de Maria. Ricardo ajoelhou-se, ficando ao nível dos olhos deles. "Olá, pequenotes. Que tal um chocolate quente enquanto ajudamos a vossa mãe?" Os olhos dos trigêmeos iluminaram-se com a menção de chocolate. Toda a hesitação foi esquecida. "Sim, por favor", exclamou Tiago, sendo o primeiro a entrar. Maria observou, espantada, como os seus filhos seguiam Ricardo para dentro, como se ele fosse o flautista de Hamelin. A quinta era ainda mais impressionante por dentro. Lustres de cristal, tapetes persas, obras de arte que provavelmente custavam mais do que tudo o que Maria possuía. "Uau, você é rico!" deixou escapar Sofia, fazendo Maria corar. Ricardo riu-se, um som surpreendentemente caloroso. "Digamos apenas que sou sortudo. Venham, a cozinha é por aqui." Na cozinha moderna, Ricardo preparou o chocolate quente com uma habilidade que surpreendeu Maria. Em minutos, as crianças estavam empoleiradas ao balcão, a saborear a bebida quente e com bigodes de chocolate. "Então", começou Ricardo, virando-se para Maria. "Como posso ajudar?" Maria explicou rapidamente sobre o carro avariado e como estavam a caminho de casa depois de um longo dia de trabalho de limpeza. "Empregada de limpeza?" perguntou Ricardo, levantando uma sobrancelha. "Sim", respondeu Maria, levantando o queixo com desafio. "Algum problema?" Ricardo sorriu, um sorriso que lhe chegou aos olhos. "De todo. Admiro pessoas trabalhadoras." Naquele momento, o telemóvel de Ricardo tocou. Ele atendeu,
o seu rosto transformando-se numa máscara de preocupação. Com licença, preciso de atender esta chamada, disse ele, saindo da cozinha. Maria podia ouvir fragmentos da conversa, algo sobre uma empresa, problemas, decisões urgentes. Quando Ricardo voltou, parecia anos mais velho, com o peso do mundo sobre os ombros. — Está tudo bem? Perguntou Maria, surpreendida com a sua própria preocupação. Ricardo forçou um sorriso. — Nada que não possa esperar até amanhã. Agora, sobre o seu carro. Antes que ele pudesse continuar, um barulho ensurdecedor veio de fora. Correndo para a janela, viram que a tempestade de neve, anteriormente uma ameaça distante, tinha chegado com força total. — Acho que ninguém vai a lado nenhum esta noite, murmurou Ricardo. Maria sentiu o pânico instalar-se no seu peito. Ficar na quinta de um estranho com os seus filhos. Como se lesse os seus pensamentos, Ricardo apressou-se a tranquilizá-la. Tenho quartos de hóspedes suficientes. Podem ficar até a tempestade passar e resolvermos a situação do carro. Maria hesitou. Toda a sua vida lutou para ser independente, para não depender de ninguém. Mas, olhando para os seus filhos, exaustos e agora aquecidos e alimentados, sabia que não tinha escolha. Obrigada, disse ela finalmente. Prometo que iremos compensá-lo de alguma forma. Ricardo abanou a cabeça. Não é preciso. Considere-o um presente de Natal. Enquanto Ricardo lhes mostrava os quartos, Maria não pôde deixar de notar como a quinta, apesar de toda a sua grandeza, parecia vazia, solitária. Ao deitar as crianças, Maria permitiu-se um momento de vulnerabilidade. — O que estamos a fazer aqui? Murmurou para si mesma. — Mãe, chamou Matilde, sonolenta. — Gosto do Sr. Ricardo. Ele parece triste. Triste como tu, às vezes. Maria beijou a testa da filha, surpreendida pela percepção da criança. — Dorme, querida. Amanhã é um novo dia. Deitada na cama luxuosa, Maria refletiu sobre os acontecimentos da noite. Um carro avariado, uma quinta misteriosa, um milionário solitário. Parecia o início de um conto de fadas moderno. Mas a vida real não era um conto de fadas, e Maria sabia disso melhor do que ninguém. Amanhã consertariam o carro e voltariam à sua realidade. Mal sabia ela que o destino tinha outros planos. A tempestade lá fora era apenas o início de um turbilhão emocional que mudaria as suas vidas para sempre. A madrugada chegou, trazendo consigo um silêncio quase sobrenatural. A tempestade passara, deixando para trás um mundo branco e imaculado. Maria acordou desorientada, os lençóis de seda uma estranha lembrança de onde estava. — Mãe, olha a neve! A voz excitada de Tiago trouxe-a de volta à realidade. Maria levantou-se, encontrando os seus 3 filhos já encostados à janela, com os olhos arregalados de admiração. — Podemos ir brincar lá fora? Perguntou Sofia, praticamente a saltar de excitação. — Vamos ver o que o Sr. Ricardo diz, respondeu Maria, tentando ganhar tempo. A situação ainda parecia surreal. Desceram as escadas, guiados pelo cheiro a café acabado de fazer. Ricardo estava lá, com ar cansado, como se não tivesse dormido. — Bom dia, disse ele, forçando um sorriso. — Café? Maria acenou com a cabeça, grata. As crianças estão entusiasmadas com a neve. Ricardo olhou pela janela, uma sombra passando pelos seus olhos. O quintal é seguro para eles brincarem. Mas primeiro, o pequeno almoço. Enquanto as crianças devoravam panquecas, Maria observava Ricardo. Havia uma tensão nele, uma tristeza para além do mero cansaço. — Dormiu? Perguntou ela, surpreendida com a preocupação na sua própria voz. Ricardo abanou a cabeça. — Trabalho, sempre trabalho. Deve ser difícil gerir uma empresa tão grande. Ele olhou para ela, surpreendido. — Como sabe da empresa? Maria corou. — Ouvi parte da sua conversa ontem à noite. — Desculpe, não queria intrometer-me. Ricardo acenou, descartando a questão. — Não faz mal. É complicado. Decisões difíceis. Às vezes, uma perspectiva de fora ajuda, ofereceu Maria. Sei que sou apenas uma empregada de limpeza, mas... Apenas uma empregada de limpeza? Interrompeu Ricardo gentilmente.
É uma mãe solteira a criar trigêmeos e a gerir o seu próprio negócio de limpezas. Isso exige mais habilidade e coragem do que muitos CEOs que conheço. O elogio apanhou Maria de surpresa. Antes que pudesse responder, as crianças intervieram. "Podemos ir brincar agora?" implorou Matilde. Ricardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Maria vira. "Claro, eu mostro-vos o caminho." Enquanto as crianças se agasalhavam, Maria notou Ricardo atirar algo de uma gaveta. Eram luvas de criança. Eram da minha enteada, explicou ele, notando o olhar de Maria. Ela adorava a neve. Havia tanta dor naquela simples frase que Maria sentiu o coração apertar. Lá fora, o riso das crianças ecoava, quebrando o silêncio da manhã. Maria observava, dividida entre a alegria de os ver felizes e a ansiedade sobre a sua situação. "Parecem felizes", comentou Ricardo, juntando-se a ela. Maria acenou. "Obrigada por isto. Por tudo." "É bom ver vida nesta casa novamente", murmurou ele, quase para si mesmo. De volta ao interior, Maria decidiu ser útil. "Posso limpar alguma coisa, como forma de agradecimento?" Ricardo pareceu desconfortável. "Não precisa. Você não é minha empregada." "Eu sei, mas sentir-me-ia melhor a fazer algo em troca da sua hospitalidade." Após um momento de hesitação, Ricardo cedeu. "Se insiste, pode organizar a biblioteca. É a única parte da casa que uso regularmente, além do escritório." Na biblioteca, Maria sentiu-se ainda mais deslocada. Prateleiras do chão ao teto, livros mais antigos que a própria quinta. Começou a trabalhar, tentando não pensar demasiado no valor do que estava a manusear. Então, viu a fotografia, emoldurada em prata, na secretária. Uma jovem, a sorrir, radiante para a câmara. Maria gelou. Era como olhar para um espelho, mas não exatamente. A mulher na foto era mais jovem, mais polida, mas a semelhança era inegável. "Encontrou algo interessante?" A voz de Ricardo sobressaltou-a. Ele estava na porta, a observá-la com uma expressão indecifrável. "Desculpe, eu... Quem é ela?" perguntou Maria, incapaz de conter a curiosidade. Ricardo aproximou-se, pegando delicadamente na moldura. Os seus dedos roçaram levemente a imagem. "A Isabel, a minha falecida esposa." O choque deve ter se estampado no rosto de Maria, porque Ricardo franziu o sobrolho. "Está tudo bem?" Maria abanou a cabeça, tentando recompor-se. "É que ela parece-se tanto comigo." Ricardo olhou da foto para Maria, os seus olhos arregalando-se em reconhecimento. "Meu Deus, tem razão. Como é que eu não reparei antes?" O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de perguntas não ditas. "Como é que ela..." começou Maria, incerta se tinha o direito de perguntar. "Cancro", respondeu Ricardo, a sua voz baixa. "Há 3 anos." "Lamento muito", disse Maria, sentindo a inadequação das palavras. Ricardo acenou, perdido em pensamentos. "Ela sempre quis ter filhos, sabe? Mas nunca conseguimos." Os gritos alegres das crianças lá fora quebraram o momento. Ricardo piscou os olhos, como se acordasse de um transe. "Vou ver como eles estão", disse apressadamente, saindo da sala. Maria ficou ali, a olhar para a fotografia. 1000 perguntas rodopiavam na sua mente. Quem era esta mulher? Por que é que se pareciam tanto? Seria apenas uma coincidência? Olhando pela janela, viu Ricardo com os seus filhos. Ele estava a mostrar a Tiago como construir um boneco de neve, a rir-se de algo que Sofia disse. Por um momento, ele pareceu anos mais jovem, livre do peso que carregava. Maria sentiu uma pontada no peito. Gratidão, sim, mas também outra coisa, algo que não estava pronta para nomear. Voltou ao seu trabalho, tentando afastar os pensamentos confusos. Mas a foto de Isabel parecia observá-la, uma lembrança silenciosa de que havia mais nesta história do que parecia. Lá fora, a neve continuava a cair suavemente, cobrindo o mundo de branco. Um novo começo, talvez? Ou o desenterrar de segredos há muito enterrados. Maria não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que a sua vida estava prestes a mudar para sempre.
E tudo começou com um carro avariado e uma fotografia numa quinta estranha na véspera de Natal. O som de risos infantis ecoava pelos corredores da quinta, quebrando anos de silêncio. Sofia, Tiago e Matilde corriam de sala em sala, os seus olhos brilhando de excitação a cada nova descoberta. "Mãe, olha para isto!" chamou Tiago, apontando para um globo terrestre enorme no escritório. Maria sorriu, observando os seus filhos a explorar o que para eles parecia um castelo encantado. O seu sorriso, no entanto, escondia uma preocupação crescente. Quanto tempo poderiam ficar? Como pagaria a Ricardo pela sua bondade? Os seus pensamentos foram interrompidos por um estrondo e um grito assustado. Maria correu para a sala de estar, o coração a bater descompassado. Matilde estava parada, congelada de horror, diante de um vaso partido. Cacos de porcelana fina estavam espalhados pelo chão de mármore. "Desculpa, mãe." "Não foi por mal", soluçou Matilde. Antes que Maria pudesse reagir, Ricardo apareceu. O seu olhar percorreu o vaso partido, depois as lágrimas de Matilde e, surpreendentemente, ele sorriu. "Está tudo bem, pequenina", disse ele, agachando-se ao lado de Matilde. "Sabes que mais? Eu nunca gostei muito daquele vaso." Matilde olhou para ele, ainda com os olhos lacrimejantes, mas agora com um sorriso hesitante. "A sério?" Ricardo acenou solenemente. "Absolutamente. Na verdade, fizeste-me um favor." Maria observou, atônita, enquanto Ricardo confortava Matilde e começava a limpar os cacos. A sua bondade para com as crianças apanhou-a de surpresa. Mais tarde, com as crianças finalmente cansadas e a dormitar no sofá, Maria permitiu-se um momento de reflexão. Sentada na cozinha com uma chávena de chá, lembrou-se dos primeiros dias com os trigêmeos. Flashback. O choro incessante de 3 bebés enchia o pequeno apartamento. Maria, exausta e com olheiras, tentava acalmar Sofia enquanto Tiago e Matilde choravam nos seus berços. "Shh, está tudo bem", murmurava ela, mais para si mesma do que para o bebê nos seus braços. As contas acumulavam-se na mesa da cozinha, renda atrasada, fraldas para comprar, e ela ainda não fazia ideia de quando poderia voltar ao trabalho. "Vocês vão ficar bem", prometeu ela aos bebés, lágrimas a rolar silenciosamente pelo seu rosto. "A mamã vai dar um jeito." De volta ao presente, Maria piscou para afastar as lágrimas. Aqueles primeiros meses tinham sido um inferno, mas ela sobreviveu. Eles sobreviveram. Um tostão pelos seus pensamentos, a voz de Ricardo trouxe-a de volta à realidade. Maria sorriu fracamente, apenas a recordar. Ricardo sentou-se à sua frente, com a sua própria chávena de chá na mão. "Deve ter sido difícil no início." "Não faz ideia", respondeu Maria. Depois hesitou. "Ou talvez faça. Lamento a sua perda." Ricardo acenou, o seu olhar distante. "A Isabel, ela teria sido uma mãe maravilhosa." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas. Maria sentiu vontade de confortar aquele homem que mal conhecia, mas não sabia como. "Os seus filhos são incríveis", disse Ricardo finalmente. "Fez um trabalho maravilhoso com eles." Maria corou com o elogio. "Obrigada. Eles são a minha vida." Ricardo observou os trigêmeos a dormir no sofá, um sorriso melancólico no rosto. "Eles trouxeram tanta vida de volta a esta casa em apenas um dia. Não me lembro da última vez que ouvi risos aqui." Maria seguiu o seu olhar, sentindo uma onda de orgulho e amor pelos seus filhos. Mas havia também outra coisa, uma pontada de culpa por trazer esta alegria para a vida de Ricardo, sabendo que era apenas temporária. "Ricardo", começou ela, hesitante. "Sobre o vaso..." Ele levantou a mão, cortando-a. "Nem pense nisso. Honestamente, foi revigorante ver alguém tratar esta casa como um lar, não como um museu." As suas palavras surpreenderam-na. Maria sempre vira a riqueza como algo distante e inatingível, mas aqui estava Ricardo, um homem claramente rico, a ansiar pela desarrumação e pelo caos que ela considerava a sua vida normal. "Posso perguntar algo, pessoal?" Maria deu por si a dizer,
antes que pudesse parar. Ricardo levantou uma sobrancelha, mas acenou. A fotografia da Isabel. Por que é que nos parecemos tanto? A pergunta pairou no ar entre eles. Ricardo permaneceu em silêncio por um longo momento, os seus olhos fixos na sua chávena de chá. Honestamente, não sei, respondeu ele finalmente. A Isabel foi adotada em bebê. Ela sempre quis encontrar a sua família biológica, mas... Ele não precisou de terminar a frase. O cancro levou-a antes que ela pudesse. Maria sentiu um arrepio na espinha. Adotada. A semelhança. Poderia ser... Eu também nunca conheci os meus pais biológicos, admitiu Maria. Cresci em lares de acolhimento. Os olhos de Ricardo arregalaram-se com a revelação. O ar entre eles parecia carregado, cheio de possibilidades não ditas. Antes que qualquer um pudesse falar, o som de pequenos passos interrompeu-os. Tiago apareceu na porta da cozinha, a esfregar os olhos sonolentos. — Mãe, tenho fome! Resmungou ele. A tensão quebrou-se. Maria levantou-se, grata pela distração. — Vamos preparar-te algo para comer, querido. Enquanto ela e Ricardo se moviam pela cozinha a preparar sanduíches para as crianças, Maria não conseguia parar de pensar na conversa deles. Havia tantas perguntas, tantas possibilidades. A observar Ricardo a interagir com os seus filhos, a ensinar Sofia a fazer a sanduíche perfeita e a fazer Matilde rir com uma piada boba, Maria sentiu algo mudar dentro de si. Esta quinta, que inicialmente parecia tão fria e impessoal, começava a parecer um lar. O pensamento assustou-a. Eles teriam de ir embora em breve, voltar para a sua vida real, longe deste conto de fadas temporário. Mas ao ver o sorriso genuíno no rosto de Ricardo, a alegria nos seus olhos, enquanto brincava com as crianças, Maria não pôde deixar de se perguntar. E se houvesse mais nesta história? E se este encontro casual fosse apenas o começo de algo maior? Com a foto de Isabel ainda vívida na sua mente e as palavras de Ricardo a ecoar nos seus ouvidos, Maria sabia que estavam apenas a arranhar a superfície de um mistério muito maior. Um mistério que, talvez, pudesse mudar as suas vidas para sempre. A madrugada mal tinha rompido quando Maria saiu silenciosamente da quinta, determinada a dar uma vista de olhos ao carro. O frio cortante fê-la tremer, mas ela continuou, apertando o casaco emprestado à sua volta. Chegando ao velho Opel, Maria levantou o capô com um movimento praticado. Os seus olhos examinaram o motor com familiaridade. Anos de necessidade transformaram-na numa mecânica amadora. — Anda lá, velho amigo! Murmurou ela para o carro. — O que é que te apoquenta? As suas mãos calejadas moveram-se com confiança entre as peças do motor. Estava tão concentrada que não notou a aproximação de Ricardo até ele falar. Impressionante, a sua voz assustou-a. Não sabia que, além de limpezas, também era mecânica. Maria virou-se, oferecendo um sorriso tímido. Quando se é mãe solteira, aprende-se um pouco de tudo. Ricardo aproximou-se, olhando com curiosidade para o motor. Alguma ideia do problema? Parece ser o alternador, disse Maria, apontando para a peça. Mas não tenho a certeza sem as ferramentas certas. Ricardo acenou, genuinamente interessado. Posso ajudar de alguma forma? Maria hesitou. A oferta era tentadora, mas a sua independência lutava contra aceitar mais ajuda. Talvez tenha algumas ferramentas que eu possa usar? Perguntou finalmente. Claro, respondeu Ricardo prontamente. Na garagem. Venha, eu mostro-lhe. Enquanto caminhavam para a garagem, Maria não pôde deixar de notar como Ricardo parecia mais relaxado ao ar livre, longe da grandiosidade opressiva da quinta. A garagem era o sonho de qualquer mecânico amador. Ferramentas meticulosamente organizadas cobriam as paredes, e no centro, coberto por uma lona, estava o que Maria assumiu ser um carro de luxo. Uau! Suspirou ela, os seus olhos a brilhar perante a visão de tantas ferramentas. Ricardo sorriu, claramente satisfeito com a sua reação. Sinta-se à vontade para usar o que precisar. Eu também gostava de trabalhar em carros, mas... Bem, já há algum tempo que não o faço.
Maria pegou em algumas ferramentas e voltou para o seu carro, com Ricardo a segui-la silenciosamente. Enquanto ela trabalhava, ele observava, ocasionalmente fazendo perguntas ou oferecendo sugestões. "Você realmente percebe do assunto", comentou ele depois de um tempo. Maria encolheu os ombros, sem desviar o olhar do motor. "A necessidade é a mãe da invenção", como se costuma dizer. "E o pai das crianças?", perguntou Ricardo suavemente. "Ele não ajuda?" Maria congelou por um momento, depois continuou a trabalhar, a sua voz tensa. "Não há pai, pelo menos não um que importe." Ricardo pareceu entender que tocara num assunto sensível e mudou de tema. "Sabe, estou impressionado com a sua determinação. Muitas pessoas teriam desistido e chamado um reboque." "Não me posso dar ao luxo de desistir", respondeu Maria simplesmente. Após um momento de hesitação, acrescentou: "Além disso, este carro é mais do que apenas transporte. É parte da família." Ricardo terminou com um sorriso compreensivo no rosto. Maria acenou com a cabeça, surpresa por ele entender. Encorajada pela sua empatia, ela expressou a pergunta que a atormentava desde a noite anterior. "Ricardo, sobre a fotografia na biblioteca, a sua esposa." O sorriso de Ricardo desapareceu, substituído por uma expressão cautelosa. "A Isabel, sim." "Isabel", continuou Maria, escolhendo as palavras com cuidado. "Mencionou que ela era adotada. Alguma vez descobriram alguma coisa sobre a sua família biológica?" Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no horizonte. Quando finalmente falou, a sua voz continha emoção. "A Isabel sempre quis saber mais sobre as suas raízes. Contratamos detetives, fizemos testes de ADN, mas as pistas levavam sempre a becos sem saída." Maria sentiu o coração acelerar. "E nunca encontraram nada?" Ricardo hesitou, como se debatesse o quanto revelar. Havia rumores. Sobre uma irmã, talvez, mas nada de concreto. O som de metal contra metal ecoou quando Maria deixou cair a chave que segurava. "Uma irmã?" Ricardo olhou para ela intensamente, como se tentasse resolver um quebra-cabeças. "Maria, acha que pode haver uma ligação entre si e a Isabel?" Maria engoliu em seco, a sua mente a girar com possibilidades. Eu não sei. É muita coincidência, não acha?" "Às vezes, as coincidências são o universo a tentar dizer-nos algo", murmurou Ricardo, mais para si mesmo do que para Maria. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de perguntas não feitas e possibilidades inexploradas. Foi quebrado pelo som de pequenos pés a aproximarem-se rapidamente. "Mãe! Senhor Ricardo!" A voz excitada de Matilde cortou o ar. "O pequeno almoço está pronto." Maria e Ricardo trocaram um olhar de entendimento silencioso. Esta conversa não terminara, mas teria de esperar. "Já vamos, querida", respondeu Maria, fechando o capô. Virando-se para Ricardo, sussurrou: "Obrigada pela ajuda e pela sua honestidade." Ricardo acenou, o seu olhar ainda intenso. "Maria, se quiser, podíamos investigar mais a fundo, juntos." A oferta pairou no ar entre eles, cheia de promessas e riscos. Maria sabia que aceitar poderia abrir uma caixa de Pandora de emoções e revelações. Mas a possibilidade de descobrir a verdade sobre as suas origens, de talvez ter uma ligação com a mulher na fotografia. "Vamos pensar nisso depois do pequeno almoço", respondeu ela finalmente, oferecendo um pequeno sorriso. Enquanto caminhavam de volta para a quinta, lado a lado, Maria não conseguia afastar a sensação de que estavam à beira de algo grande. Algo que poderia mudar as suas vidas para sempre. O mistério da fotografia, as origens de Isabel, a sua própria história. Tudo parecia estar a entrelaçar-se de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado quando o seu carro avariou na véspera de Natal. E ao entrar na cozinha, vendo o sorriso dos seus filhos e Ricardo a preparar panquecas como se fosse a coisa mais natural do mundo, perguntou-se se talvez isto não fosse apenas o fim de uma jornada, mas o início de uma muito maior.
O aroma a café acabado de fazer enchia a cozinha enquanto Maria e Ricardo se sentavam depois do pequeno almoço. As crianças brincavam na sala ao lado, os seus risos ocasionais quebrando o silêncio confortável entre os adultos. Ricardo parecia perdido em pensamentos, mexendo distraidamente a sua chávena. Maria observava-o, notando as linhas de preocupação na sua testa. Algo o está a incomodar, disse ela finalmente, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Ricardo olhou para ela, surpreendido pela sua percepção. Hesitou um momento antes de falar. É complicado, começou ele. A minha empresa está a enfrentar um dilema ético. Maria inclinou-se para a frente, interessada. Que tipo de dilema? Ricardo suspirou profundamente. Descobrimos que um dos nossos fornecedores está a usar práticas laborais questionáveis. Não é exatamente ilegal, mas está no limite da ética. E está a pensar em cortar relações com eles? Adivinhou Maria. Esse é o problema, respondeu Ricardo, passando a mão pelo cabelo em frustração. Se os cortarmos, centenas de pessoas perdem os seus empregos. Mas se continuarmos, estamos essencialmente a tolerar práticas que vão contra tudo aquilo em que acredito. Maria permaneceu em silêncio por um momento a assimilar a informação. Quando falou, a sua voz era calma e ponderada. Sabe, como empregada de limpeza, já trabalhei em locais que tratavam os seus funcionários como descartáveis, começou ela. Também já vi o impacto que a perda de um emprego pode ter numa família. Ricardo olhou para ela, intrigado pela sua perspectiva. Talvez, continuou Maria, a questão não seja cortar ou manter, mas sim como pode usar a sua influência para melhorar a situação. Como assim? Perguntou Ricardo, inclinando-se para a frente, genuinamente interessado. E se, em vez de simplesmente cortar relações, usasse a sua posição para exigir mudanças? Sugeriu Maria. Estabeleça padrões éticos como condição para continuar a parceria. Dessa forma, não só mantém os empregos, como também melhora as condições de trabalho. Ricardo olhava para ela, uma mistura de surpresa e admiração no rosto. Isso é brilhante, na verdade. Não sei por que não pensei nisso antes. Maria encolheu os ombros, um pequeno sorriso nos lábios. Às vezes, é preciso uma perspectiva de fora, alguém que já esteve do outro lado da equação. Surpreende-me a cada passo, Maria, disse Ricardo suavemente. Obrigado. O momento foi interrompido por um grito excitado da outra sala. Mãe, senhor Ricardo, olhem o que encontramos. Maria e Ricardo levantaram-se rapidamente, seguindo as vozes das crianças. Encontraram os trigêmeos amontoados à volta de uma caixa velha, aparentemente recuperada de algum canto esquecido da quinta. O que é que vocês têm aí? Perguntou Maria, ajoelhando-se ao lado deles. Sofia segurava um velho álbum de fotografias, os seus olhos a brilhar de excitação. Fotografias antigas. Olhe, senhor Ricardo, é você? Ricardo aproximou-se, o seu rosto empalidecendo ligeiramente ao ver o álbum. Onde encontraram isto? Caiu de trás do sofá quando estávamos a brincar às escondidas, explicou Tiago. Maria observou Ricardo com atenção enquanto ele pegava no álbum das mãos de Sofia. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto abria as páginas. São fotografias suas e da senhora Isabel? Perguntou Maria gentilmente. Ricardo acenou, a sua voz embargada pela emoção. E da nossa família, amigos, uma vida de memórias. As crianças, sentindo a atmosfera emocional, calaram-se, observando com curiosidade enquanto Ricardo virava as páginas. Maria estava prestes a sugerir que deixassem Ricardo sozinho com as suas memórias quando a campainha tocou, estridente e insistente. Eu vou lá, disse ela, levantando-se rapidamente. Ao abrir a porta, Maria encontrou um homem de fato, a sua expressão séria e profissional. Boa tarde, disse ele, a sua voz ríspida. Sou o Dr. Silva, advogado do Sr. Ricardo. Preciso de falar com ele urgentemente. Maria hesitou por um momento antes de responder. Claro, por favor, entre. Vou chamá-lo. Voltando à sala de estar, Maria encontrou Ricardo ainda absorvido no álbum de fotografias, as crianças silenciosamente ao seu lado. Ricardo,
chamou ela suavemente. O seu advogado está aqui. Ele diz que é urgente. Ricardo levantou a cabeça, parecendo despertar de um transe. O Dr. Silva? Agora? Ele levantou-se, colocando cuidadosamente o álbum de volta na sua caixa. Crianças, por que não vão brincar um pouco lá para fora? Os trigêmeos, sentindo a tensão, obedeceram sem protestar. Maria seguiu-os até a porta das traseiras, certificando-se de que estavam bem antes de voltar. Na sala de estar, Ricardo e o Dr. Silva estavam mergulhados numa conversa acalorada, as suas vozes baixas, mas intensas. Não pode esperar, Sr. Ricardo, ouviu Maria o advogado dizer. Os documentos têm de ser assinados hoje. Ricardo parecia agitado. Mas ainda não tomei uma decisão final. Preciso de mais tempo para considerar todas as implicações. O Dr. Silva suspirou, claramente frustrado. Compreendo a sua hesitação, mas o Conselho de Administração está a pressionar. Se não agirmos agora, podemos perder o controle da situação. Maria mexeu-se desconfortavelmente, sentindo que estava a intrometer-se em algo privado. Estava prestes a sair quando Ricardo chamou o seu nome. Maria, disse ele, a sua voz cheia de uma emoção que ela não conseguia decifrar. Importa-se de ficar? A sua perspectiva pode ser valiosa. Surpreendida, Maria acenou, aproximando-se hesitantemente. O doutor Silva olhou para ela com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Ricardo, disse Maria gentilmente. O que se passa? Ricardo trocou um olhar com o seu advogado antes de responder. Lembra-se do dilema ético que mencionei? As coisas complicaram-se. O Conselho quer uma decisão imediata, e estes documentos, gesticulou ele para a pasta que o Dr. Silva segurava, representam uma escolha que não tenho a certeza de estar pronto para fazer. Maria olhou entre os dois homens, sentindo o peso da decisão que pairava sobre eles. Qual é a escolha? Cortar todas as relações com o fornecedor imediatamente, causando potencialmente uma crise econômica local, ou manter o status quo e arriscar um escândalo ético que poderia destruir a reputação da empresa, explicou o Dr. Silva, clinicamente. Maria pensou por um momento, recordando a sua conversa anterior com Ricardo. E a terceira opção? Usar a influência da empresa para impulsionar mudanças. O Dr. Silva pareceu surpreendido. Terceira opção? Ricardo sorriu ligeiramente, apesar da tensão. Uma ideia que a Maria teve. Uma que acredito que merece séria consideração. O advogado franziu o sobrolho. Isso complicaria as coisas legalmente. Teríamos de redigir novos contratos, estabelecer mecanismos de monitorização. Mas seria a coisa certa a fazer, interrompeu Ricardo firmemente. Maria observava a interação deles, sentindo a gravidade da decisão. Era estranho estar envolvida em algo tão para além da sua experiência cotidiana, mas a sua perspectiva única parecia valiosa. Se me permitem sugerir, disse ela com cuidado, por que não adiar a decisão por um dia? Usem esse tempo para explorar totalmente esta terceira opção. Se não for viável, pelo menos saberão que consideraram todas as alternativas. Ricardo e o Dr. Silva trocaram um olhar. Uma comunicação silenciosa passou entre eles. Finalmente, Ricardo acenou. Concordo com a Maria. Dr. Silva, por favor, redija uma versão preliminar desta terceira opção. Amanhã, tomaremos uma decisão final. O advogado não pareceu inteiramente satisfeito, mas concordou. Como desejar, Sr. Ricardo. Voltarei amanhã com os novos documentos. Quando o Dr. Silva saiu, Ricardo virou-se para Maria, a gratidão evidente nos seus olhos. Obrigado, disse ele simplesmente. Maria sorriu, sentindo uma onda de orgulho por ter contribuído de alguma forma. Fico feliz por ter podido ajudar. Olhando pela janela, onde os trigêmeos brincavam alegremente no jardim, Maria não pôde deixar de pensar em como a sua vida tinha mudado drasticamente em tão pouco tempo. De uma simples empregada de limpeza, com um carro avariado, a conselheira improvisada sobre ética corporativa. E ao observar Ricardo, perdido em pensamentos ao seu lado, Maria sentiu que isto era apenas a ponta do iceberg.
Havia muito mais por vir, mais segredos a descobrir, mais desafios a enfrentar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se pronta para enfrentar o que quer que o destino lhe reservasse. Com Ricardo ao seu lado e os seus filhos como força motriz, Maria sabia que poderia lidar com qualquer obstáculo. A trama estava a adensar-se, mas talvez fosse exatamente disso que todos precisavam para finalmente encontrar as respostas que procuravam. A noite caiu sobre a quinta, trazendo consigo um silêncio pesado. Os trigêmeos, exaustos após um dia de brincadeira, dormiam profundamente num dos quartos de hóspedes. Maria, incapaz de dormir, vagueava pelos corredores, os seus pensamentos um turbilhão de perguntas sem resposta. Os seus passos levaram-na de volta à biblioteca, onde tudo começou com aquela foto enigmática. A luz da lua entrava pelas janelas altas, lançando sombras fantasmagóricas sobre as prateleiras. Maria aproximou-se da secretária, onde vira pela primeira vez a foto de Isabel. Hesitou, sentindo-se uma intrusa, mas a curiosidade venceu. Cuidadosamente, abriu a gaveta de cima. O que encontrou fez o seu coração disparar. Mais fotos, dezenas delas, todas de Isabel. Isabel a sorrir numa praia, no dia da sua formatura, no dia do seu casamento com Ricardo. E documentos, pilhas deles. Não consegue dormir? A voz de Ricardo sobressaltou-a. Ele estava à porta da biblioteca, uma chávena de chá na mão, com ar cansado, mas gentil. Desculpe, gaguejou Maria, fechando a gaveta. Eu não devia estar a bisbilhotar. Ricardo abanou a cabeça, aproximando-se. Está tudo bem. Na verdade, talvez seja a altura de partilhar algumas coisas consigo. Ele sentou-se numa poltrona próxima, convidando Maria a fazer o mesmo. Por um momento, sentaram-se em silêncio, o tic-tac do velho relógio a ecoar na sala. A Isabel foi adotada, começou Ricardo em voz baixa. Ela descobriu aos 18 anos, quando precisou dos seus documentos para a faculdade. Foi um choque. Maria ouvia atentamente, sentindo a dor nas palavras de Ricardo. A partir daí, ela ficou obcecada em encontrar a sua família biológica. Era como se uma parte dela estivesse em falta, sabe? Ricardo continuou, os olhos fixos num ponto distante. Contratamos detetives, fizemos testes de ADN, procuramos em registros antigos, mas batíamos sempre em becos sem saída. Deve ter sido frustrante, comentou Maria suavemente. Ricardo acenou. Foi, mas a Isabel nunca desistiu. Mesmo quando adoeceu, ela continuou a procurar. Ele levantou-se abruptamente, indo até a secretária. Abrindo a mesma gaveta que Maria tinha vasculhado, tirou uma pasta grossa. Estes são todos os documentos que reunimos ao longo dos anos, explicou ele, entregando a pasta a Maria. Registros de adoção, resultados de testes de ADN, relatórios de detetives particulares. Maria abriu a pasta com as mãos trêmulas. A primeira coisa que viu foi uma cópia da certidão de nascimento de Isabel. Os seus olhos arregalaram-se com a data e o local de nascimento. Isto é, esta é a mesma cidade onde eu nasci, sussurrou ela, chocada. Ricardo olhou para ela intensamente. Eu sei. Quando mencionou que também era adotada, comecei a questionar-me se poderia haver uma ligação. Maria continuou a folhear os documentos, o coração a bater mais depressa a cada nova pista. Havia tantas coincidências, tantos pontos onde a sua história e a de Isabel convergiam. Ricardo, disse ela finalmente, a sua voz a tremer ligeiramente. Acha que a Isabel e eu podíamos ser irmãs? Completou Ricardo gentilmente. Honestamente, Maria, quanto mais penso nisso, mais provável me parece. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções ainda por expressar. Maria sentia como se o chão lhe tivesse sido arrancado dos pés. Passara a vida inteira a interrogar-se sobre as suas origens e agora, de repente, as respostas pareciam ao seu alcance. Há mais uma coisa, disse Ricardo, hesitante. O Dr. Silva, o meu advogado, ele não veio aqui apenas para falar do dilema da empresa,
Maria olhou para ele, curiosa. Ele também trouxe notícias sobre a investigação das origens da Isabel, continuou Ricardo. Aparentemente, encontraram uma pista promissora. Um antigo funcionário do orfanato, onde a Isabel foi adotada, está disposto a falar. O quê? Exclamou Maria, pondo-se de pé. Isso é incrível! Quando podemos falar com ele? Ricardo sorriu tristemente. Não é assim tão simples. O homem está muito doente, num lar de idosos. Ele só concordou em falar se pudesse ver a Isabel pessoalmente. O coração de Maria afundou. Mas a Isabel... Sim, acenou Ricardo. Ela não está aqui para o fazer. O silêncio caiu sobre eles novamente, mais pesado desta vez. Maria sentou-se de novo, lentamente, a sua mente a correr com todos estes novos detalhes. E se... começou ela, hesitante. E se eu fosse no lugar dela? Ricardo pareceu surpreendido. Faria isso? Maria acenou lentamente. Se houver uma chance de descobrir a verdade, não apenas sobre a Isabel, mas sobre mim também. Eu tenho de tentar. Ricardo aproximou-se, pegando nas mãos de Maria. Maria, não faz ideia do quanto isto significa para mim, para Isabel. Maria sentiu as lágrimas a brotar nos seus olhos. Eu só gostava de ter tido a oportunidade de a conhecer, de ter uma irmã. Ricardo puxou-a para um abraço, surpreendendo-os a ambos. Talvez não seja tarde demais para a conhecer, de certa forma, através de memórias, através de histórias. Quando se afastaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Maria respirou fundo, tentando acalmar-se. Então, qual é o próximo passo? Perguntou ela, com determinação na voz. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou os seus olhos cansados. Amanhã, ligarei ao Dr. Silva. Marcaremos uma visita ao lar de idosos o mais depressa possível. Maria acenou, sentindo uma mistura de medo e excitação. Estava prestes a embarcar numa jornada para descobrir as suas origens, algo com que sonhara desde a infância. Ricardo, disse ela suavemente, obrigada por partilhar isto comigo, por me dar esta oportunidade. Ele apertou a mão dela gentilmente. Não, Maria, obrigado a si. Trouxe a esperança de volta a esta casa. E quem sabe, talvez estejamos prestes a cumprir o último desejo da Isabel. Ao sair da biblioteca, Maria não pôde deixar de olhar novamente para a foto de Isabel na secretária. O rosto sorridente e tão parecido com o seu parecia retribuir o olhar com uma promessa silenciosa. Vou descobrir a verdade, prometeu Maria num sussurro. Por nós as duas. Na cama, mais tarde, Maria ficou acordada durante horas, a sua mente a repassar tudo o que descobrira. As coincidências, as semelhanças, a busca incessante de Isabel pela sua família. Tudo parecia encaixar-se como peças de um puzzle complexo. O dia de amanhã seria o início de uma nova jornada, uma jornada para desvendar não apenas o passado de Isabel, mas também o seu. E quando o sono finalmente a reclamou, Maria sentiu pela primeira vez em muito tempo que estava no caminho certo para encontrar as respostas que sempre procurara. O destino trouxera o seu carro avariado a esta quinta na véspera de Natal por uma razão. Agora, com Ricardo ao seu lado e a memória de Isabel a guiar o caminho, ela estava pronta para enfrentar qualquer verdade que o futuro pudesse revelar, por mais dolorosa que fosse. O uivo do vento era ensurdecedor, a sacudir as janelas da quinta com uma fúria implacável. A tempestade de neve que se aproximava chegara com uma intensidade que apanhou todos de surpresa. Maria observava, ansiosa, enquanto o mundo lá fora desaparecia sob um manto branco. Parece que estamos presos aqui por agora, comentou Ricardo, juntando-se a ela junto à janela. O seu rosto estava tenso, dividido entre a preocupação com a tempestade e os pensamentos sobre a decisão da sua empresa. Maria acenou, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Por um lado, a tempestade dava-lhes mais tempo para explorar a possível ligação entre ela e Isabel. Por outro, mantinha-a longe da sua vida normal e das suas responsabilidades. As crianças estão bem?
perguntou Ricardo, quebrando o silêncio. Sim, estão a brincar lá em cima. Parecem achar que isto é uma grande aventura, respondeu Maria com um pequeno sorriso. Ricardo sorriu de volta, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Maria, preciso de tomar uma decisão sobre a empresa hoje. Não posso adiá-la mais. Maria virou-se para ele, notando as linhas de preocupação no seu rosto. O que está a pensar fazer? Ricardo suspirou pesadamente. Estou inclinado para a sua sugestão. Usar a nossa influência para pressionar por mudanças, em vez de simplesmente cortar relações. Mas é arriscado. Se não funcionar, podemos perder tudo. Às vezes, fazer a coisa certa é arriscado, disse Maria suavemente. Mas, no final, poderá olhar-se ao espelho, sabendo que tentou. Ricardo olhou para ela com uma mistura de gratidão e admiração. Como é que se tornou tão sábia, Maria? Ela encolheu os ombros, um sorriso triste nos lábios. A vida tem uma forma de nos ensinar lições duras. Nesse momento, o som de passos apressados quebrou a tensão. Os trigêmeos irromperam na sala, excitados. Mãe, senhor Ricardo, olhem o que encontramos! Exclamou Tiago, segurando um velho álbum de fotografias. Maria e Ricardo trocaram olhares surpreendidos antes de se aproximarem das crianças. Sofia abriu o álbum, revelando fotos antigas e documentos amarelados. Onde encontraram isto? Perguntou Ricardo, a sua voz a tremer ligeiramente. No armário lá em cima, respondeu Matilde inocentemente. Estava escondido atrás de umas caixas. Maria inclinou-se para olhar as fotos, o coração a acelerar ao reconhecer Isabel em muitas delas. Mas havia outras fotos também, mais antigas, de pessoas que ela não reconhecia. Ricardo, quem são estas pessoas? Perguntou ela, apontando para uma foto em particular de duas mulheres jovens. Ricardo pegou no álbum, os seus olhos arregalando-se em reconhecimento. Aquela é a mãe adotiva da Isabel. E a outra mulher? Não tenho a certeza, mas a Isabel sempre achou que podia ser a sua mãe biológica. Maria sentiu o coração parar por um momento. A mulher na foto, supostamente a mãe biológica de Isabel, tinha uma semelhança impressionante consigo mesma. Ricardo, sussurrou ela, a sua voz mal audível acima do rugido da tempestade. Esta mulher, ela parece-se comigo. Ricardo olhou da foto para Maria e de volta. Meu Deus, murmurou ele. Como é que não vimos isto antes? As crianças, sentindo a tensão, calaram-se, observando os adultos com curiosidade. Mãe, perguntou Sofia, hesitante. Conheces estas pessoas? Maria ajoelhou-se ao lado dos seus filhos, tentando manter a compostura. Não, querida, mas elas podem ser parte da nossa família que nunca conhecemos. Temos mais família? Perguntou Tiago, os seus olhos a brilhar de excitação. Talvez, respondeu Maria, trocando um olhar significativo com Ricardo. Estamos a tentar descobrir. Ricardo sentou-se pesadamente no sofá, com o álbum no colo. Maria, isto muda tudo. Se aquela mulher é realmente a mãe biológica da Isabel. E a sua... Pode ser apenas uma coincidência, interrompeu Maria, mas a sua voz carecia de convicção. De quantas coincidências precisamos antes de aceitarmos que pode ser verdade? Perguntou Ricardo suavemente. Maria fechou os olhos, sentindo o peso de anos de perguntas sem resposta. Quando os abriu, havia determinação no seu olhar. Precisamos de saber mais, disse ela com firmeza. Sobre aquela mulher, sobre a adoção da Isabel, sobre tudo. Ricardo acenou, pegando no seu telemóvel. Vou ligar ao Dr. Silva agora mesmo. Tempestade ou não, precisamos de agir. Enquanto Ricardo falava ao telemóvel, Maria viu-se rodeada pelos trigêmeos, os seus pequenos rostos cheios de perguntas. Mãe, vamos ter uma tia? Perguntou Matilde inocentemente. Maria sentiu as lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Não sei, meu amor, mas estamos a tentar descobrir. E um avô e uma avó, acrescentou Tiago, esperançoso. Talvez, respondeu Maria, puxando os três para um abraço apertado. Mas lembrem-se,
Vocês os três são a minha família, aconteça o que acontecer. Ricardo terminou a chamada, o seu rosto uma mistura de emoções. O Dr. Silva está a caminho. Ele diz que tem informações importantes que não podem esperar. Mas a tempestade... Começou Maria, olhando para a janela, onde a neve continuava a cair impiedosamente. Ele insistiu, respondeu Ricardo. Disse que é crucial falarmos hoje. As horas seguintes passaram num turbilhão de ansiedade e antecipação. As crianças, sentindo a tensão, permaneceram invulgarmente quietas, a brincar num canto da sala de estar, enquanto Maria e Ricardo examinavam cada foto e documento à procura de mais pistas. Quando a campainha finalmente tocou, cortando o uivo da tempestade, todos saltaram. Ricardo foi atender, voltando momentos depois com o Dr. Silva, coberto de neve e segurando uma pasta grossa. Minhas senhoras e meus senhores, começou o advogado, o seu tom grave. Tenho notícias que vão mudar tudo. Maria sentiu o coração acelerar. Olhou para Ricardo, para os seus filhos e de volta para o Dr. Silva. Naquele momento, soube que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. A tempestade lá fora parecia ecoar a tempestade emocional dentro da quinta. Segredos há muito enterrados estavam prestes a vir à luz, e nada seria o mesmo depois desta noite. Maria respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Fosse o que fosse, ela enfrentá-lo-ia. Por si mesma, pelos seus filhos e pela irmã que nunca conheceu, mas que sempre fizera parte da sua vida. A noite que mudou tudo estava apenas a começar. A tempestade ainda se enfurecia lá fora, mas dentro da quinta um silêncio tenso instalara-se. O Dr. Silva acabara de sair, deixando Maria e Ricardo atônitos com as revelações que trouxera. As crianças, sentindo a atmosfera pesada, retiraram-se para o seu quarto para brincar. Maria sentou-se no sofá da sala de estar, o seu olhar perdido na lareira crepitante. Ricardo juntou-se a ela, oferecendo uma chávena de chá quente. Obrigada, murmurou ela, aceitando a bebida com as mãos trêmulas. Como te sentes? Perguntou Ricardo gentilmente, sentando-se ao seu lado. Maria soltou um suspiro trêmulo. Honestamente, não sei. É muita coisa para processar. Ricardo acenou compreensivo. Eu sei. Descobrir que tu e a Isabel eram realmente irmãs biológicas é muito. Irmãs, repetiu Maria, testando a palavra. A minha vida inteira questionei-me se teria família em algum lugar. E agora? E agora sabes que tinhas, completou Ricardo suavemente. Lágrimas brotaram nos olhos de Maria. Mas nunca tive a oportunidade de a conhecer, de ter realmente uma irmã. Ricardo colocou uma mão reconfortante no ombro de Maria. Talvez possas conhecê-la através das minhas memórias, através das histórias que te posso contar. Maria olhou para ele, grata. Gostaria disso. Caíram num silêncio confortável, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. Ricardo, começou Maria, hesitante. Posso perguntar-te uma coisa pessoal? Ele acenou, encorajando-a a continuar. Como foi perder a Isabel e nunca ter tido a oportunidade de ter filhos? Ricardo fechou os olhos por um momento, a dor evidente no seu rosto. Quando os abriu, estavam marejados. É uma dor que nunca desaparece completamente, respondeu ele, com a voz rouca. A Isabel era a minha melhor amiga, a minha parceira em tudo. Perdê-la foi como perder uma parte de mim. Maria ouvia atentamente, o seu coração a doer por ele. Quanto aos filhos, continuou ele, esse era o sonho da Isabel. Tentamos durante anos, passamos por tratamentos, mas nunca aconteceu. Quando ela adoeceu, esse sonho morreu com ela. Lamento, sussurrou Maria, colocando a sua mão sobre a dele. Ele deu um sorriso triste. Ver-te com os teus trigêmeos é uma lembrança agridoce do que poderia ter sido. Maria sentiu um nó na garganta. Eles são a minha vida, disse ela suavemente. Mas nem sempre foi fácil. Ricardo olhou para ela com curiosidade, encorajando-a silenciosamente a continuar.
Maria respirou fundo. O pai deles, ele não faz parte do quadro. Nunca fez. Ele abandonou-te? Perguntou Ricardo, uma nota de raiva na sua voz. Maria abanou a cabeça. Ele nunca sequer soube deles. Foi um encontro de uma noite. Quando percebi que estava grávida, não havia forma de o contactar. Ricardo pareceu chocado. Enfrentaste tudo sozinha? Não tive escolha, encolheu Maria os ombros. Foi assustador no início. Uma gravidez de trigêmeos, sem família, sem muito dinheiro. Mas cada desafio tornou-me mais forte. Ricardo olhava para ela com admiração e respeito. És incrível, Maria. Verdadeiramente incrível. Antes que Maria pudesse responder, um choro agudo veio do quarto das crianças. Ambos se levantaram imediatamente, correndo para ver o que se passava. Encontraram Matilde sentada na cama, a chorar, enquanto Sofia e Tiago observavam, preocupados. — O que se passa, querida? Perguntou Maria, correndo para o lado da filha. — Dói-me a barriga, soluçou Matilde. — E estou com frio. Maria pressionou a mão na testa de Matilde. Estava quente. — Ela está com febre, disse Maria a Ricardo, a preocupação na sua voz. Ricardo acenou, já a agir. — Vou buscar o termômetro e algum medicamento. Temos um kit de primeiros socorros bem abastecido na casa de banho. Nos minutos seguintes, Maria e Ricardo trabalharam em sincronia, a cuidar de Matilde. Ricardo mediu-lhe a temperatura enquanto Maria preparava uma compressa fria. Juntos, conseguiram dar-lhe algum medicamento para a febre. — Vais ficar bem, princesa, murmurou Ricardo, surpreendendo-se com a alcunha gentil. Maria olhou para ele, comovida com a sua bondade. Vê-lo a cuidar de Matilde com tanto carinho fez algo derreter dentro dela. As horas seguintes foram um borrão de vigilância e tranquilidade. Maria e Ricardo revezaram-se a verificar Matilde, a confortar Sofia e Tiago e a manter a calma um do outro. Durante uma dessas trocas, à meio da noite, Maria encontrou Ricardo no corredor, com ar exausto, mas determinado. — Como é que ela está? Perguntou ele imediatamente. — A febre está a baixar, respondeu Maria, o alívio evidente na sua voz. — Obrigada, Ricardo, por tudo. Ele deu-lhe um sorriso gentil. — Não tens de agradecer. Eu preocupo-me convosco, com todos vós. Houve um silêncio carregado entre eles, cheio de coisas não ditas. Então, sem pensar, Maria deu um passo em frente e abraçou Ricardo. Ele tensionou-se por um segundo, surpreendido, antes de relaxar no abraço, envolvendo os seus braços à volta dela. Ficaram assim por um longo momento, encontrando conforto um no outro. Quando se afastaram, havia uma nova intimidade entre eles, um entendimento silencioso. — Devíamos tentar dormir um pouco, disse Maria suavemente. Ricardo acenou. — Acorda-me se precisares de alguma coisa. Voltando para o quarto, Maria deitou-se ao lado de Matilde, acariciando suavemente o cabelo da filha. Os seus pensamentos derivaram para Ricardo, para as revelações da noite, para a estranha pequena família que estavam a formar nesta quinta isolada pela neve. Pela primeira vez em muito tempo, Maria permitiu-se pensar no futuro com esperança. O que quer que estivesse pela frente, ela já não estava sozinha. E isso, percebeu ela, fazia toda a diferença. O silêncio na sala era palpável, quebrado apenas pelo tic-tac do velho relógio e pelo uivo ocasional do vento lá fora. O Dr. Silva acabara de revelar a informação que trouxera, e agora Maria e Ricardo sentavam-se, atônitos, a tentar processar o que acabavam de ouvir. — Repita, por favor, pediu Maria num sussurro quase inaudível. — Preciso de ouvir outra vez. O Dr. Silva limpou a garganta, ajustando os óculos. Os registros que encontramos confirmam, sem sombra de dúvida, que a senhora, Dona Maria, e a falecida Dona Isabel, esposa do Sr. Ricardo, eram irmãs biológicas. Foram separadas em bebés e colocadas para adoção em famílias diferentes. Ricardo, que segurava a mão de Maria, apertou-a gentilmente. Os seus olhos brilhavam com lágrimas e uma miríade de emoções. — Como? Como é que isso é possível?
Perguntou Maria, a sua mente a girar. Todos estes anos e nunca soubemos. O advogado abriu uma pasta, retirando alguns documentos. Aparentemente, a vossa mãe biológica era muito jovem quando vos teve. Gêmeas. Ela não podia cuidar de ambas e, temendo que fossem separadas no sistema, optou por vos dar a famílias diferentes, esperando que cada uma tivesse uma oportunidade melhor. Maria sentiu as lágrimas a começarem a cair. Uma irmã. Tivera uma irmã este tempo todo e nunca soubera. E agora? Agora era tarde demais. A Isabel? Murmurou ela, olhando para Ricardo. Ela sabia? Ricardo abanou a cabeça, a sua própria voz embargada pela emoção. Não. Ela sempre suspeitou que tinha uma irmã, mas nunca tivemos provas concretas. Passou anos a procurar, mas... O cancro levou-a antes que ela pudesse descobrir, terminou Maria, sentindo uma dor aguda no peito. O Dr. Silva continuou, a sua voz gentil. Também encontramos registros da vossa mãe biológica. Ela faleceu há alguns anos, mas deixou cartas. Cartas para ambas. Ele entregou 2 envelopes amarelados a Maria. Ela pegou neles com as mãos trêmulas, lendo a caligrafia delicada. Para a minha Maria e para a minha Isabel. Eu... Não sei se consigo ler isto agora, disse Maria, a sua voz a quebrar. Ricardo pôs um braço à volta dela, puxando-a para perto. Não precisas, não agora. Podemos esperar até estares pronta. Maria acenou, grata pelo seu apoio. Olhou para o Dr. Silva. Há mais alguma coisa que precisemos de saber? O advogado hesitou. Há registros médicos. A condição que levou a Isabel é genética. Maria sentiu o sangue gelar. Quer dizer que... Deveria fazer exames, sim, confirmou o Dr. Silva suavemente. É apenas uma precaução, mas... É importante, completou Ricardo, o seu rosto pálido com a memória do que Isabel passara. Maria acenou, sentindo-se subitamente exausta. Era demasiada informação para processar de uma só vez. Uma irmã que nunca conhecera, uma mãe que nunca encontrara, e agora a possibilidade de uma condição hereditária. Mãe? A voz de Matilde quebrou o momento tenso. As crianças, a quem fora pedido que brincassem noutro lugar, espreitavam agora pela porta, preocupadas. Maria forçou um sorriso, abrindo os braços para elas. Os trigêmeos correram para o seu abraço, rodeando-a com calor. Está tudo bem, meus amores, murmurou ela, beijando-lhes as cabeças. A mãe acabou de receber umas notícias surpreendentes. Notícias boas ou más? Perguntou Tiago, curioso. Maria trocou um olhar com Ricardo antes de responder. Um pouco das duas, mas o mais importante é que nos temos uns aos outros, certo? Ricardo juntou-se ao abraço, envolvendo Maria e as crianças nos seus braços. Exatamente. Somos uma família, aconteça o que acontecer. O Dr. Silva permaneceu em silêncio, compreendendo que era hora de lhes dar privacidade. Estarei em contacto. Se tiverem alguma questão, disse ele suavemente antes de sair. Quando ficaram sozinhos, Maria finalmente deixou as lágrimas correr livremente. Chorou pela irmã que nunca conheceu, pela mãe que nunca encontrou e por todas as possibilidades perdidas. Ricardo segurou-a com força, as suas próprias lágrimas silenciosas. Lamento tanto, Maria, sussurrou ele. Lamento que tu e a Isabel nunca se tenham conhecido. Maria ergueu o olhar para os olhos de Ricardo. Mas nós conhecemo-nos, de certa forma, não foi? Através de ti, através destas memórias, através desta ligação inexplicável que sentimos desde o início. Ricardo acenou, um sorriso triste nos lábios. A Isabel ter-te-ia adorado. E a estas crianças. Ela sempre quis ser tia. As crianças, sentindo a emoção no ar, abraçaram Maria e Ricardo com mais força. Então, nós tínhamos mesmo uma tia? Perguntou Sofia suavemente. Maria acenou, acariciando o cabelo da filha. Sim, querida, uma tia muito especial, que, infelizmente, já não está conosco. Mas ela ainda faz parte da nossa família, certo? Perguntou Tiago.
Sempre, respondeu Ricardo, a sua voz firme apesar das lágrimas. A Isabel fará sempre parte desta família. À medida que a noite avançava, a tempestade lá fora começou a acalmar. Maria, Ricardo e as crianças permaneceram abraçados, encontrando conforto uns nos outros. A verdade fora revelada, trazendo dor e alegria, perda e ganho. Maria sabia que os próximos dias seriam difíceis. Havia muito a processar, decisões a tomar e um passado a explorar. Mas, olhando para Ricardo e para os seus filhos, sentiu uma onda de força e determinação. Eles enfrentariam isso juntos, como uma família. E, de alguma forma, em algum lugar, Maria sentiu que Isabel estava a sorrir para eles, finalmente em paz, sabendo que a sua irmã encontrara o caminho de volta para a família que tanto amava. Os dias após a revelação foram uma montanha-russa emocional para Maria. Sentada no alpendre da quinta, a observar os trigêmeos a brincar na neve com Ricardo, permitiu-se refletir sobre a reviravolta que a sua vida dera. Descobrir que Isabel era sua irmã trouxe uma mistura complexa de emoções. Alegria por finalmente saber que tinha uma família biológica, tristeza por ter perdido uma irmã que nunca conheceu, e um estranho sentimento de culpa por se estar a aproximar de Ricardo. Um tostão pelos teus pensamentos? A voz de Ricardo tirou-a do seu devaneio. Ele sentou-se ao seu lado, oferecendo uma chávena de chocolate quente. Maria aceitou com um sorriso agradecido, apenas a processar tudo. Ricardo acenou. É muita coisa para absorver. Como estás a lidar com isso? E tu? Perguntou Maria, virando-se para ele. Ricardo ficou em silêncio por um momento, o seu olhar perdido na paisagem nevada. É estranho, disse ele finalmente. Por um lado, sinto que a Isabel está mais perto do que nunca. Por outro, é uma dolorosa lembrança da tua perda, completou Maria suavemente. Exatamente, concordou Ricardo. Mas sabes que mais? Ver-te com as crianças, ouvir as tuas histórias, é como se parte da Isabel ainda estivesse aqui. O coração de Maria apertou. Gostava de a ter conhecido. Ela ter-te-ia adorado, sorriu Ricardo. E a estes miúdos, teria ficado absolutamente encantada. Como que para enfatizar o ponto, um grito alegre ecoou do jardim. Tiago acabara de acertar em Ricardo com uma bola de neve e agora corria para se esconder atrás de uma árvore. Vem juntar-te a nós, chamou Sofia, acenando entusiasticamente para Maria. Maria riu-se, pousando a sua chávena. Acho que estamos a ser convocados. A tarde passou num turbilhão de risos, lutas de bolas de neve e construção de bonecos de neve. Maria maravilhava-se com a forma como Ricardo se transformava na presença das crianças. O homem sério e sobrecarregado dava lugar a alguém brincalhão e cheio de vida. Mais tarde, enquanto as crianças dormiam a sesta, Maria encontrou Ricardo no seu escritório, imerso em papelada. A trabalhar arduamente? Perguntou ela, batendo suavemente na porta aberta. Ricardo levantou o olhar, um sorriso cansado, mas satisfeito no rosto. A implementar algumas mudanças na empresa. Aquela ideia que me deste sobre usar a nossa influência para melhorar as condições de trabalho. Estamos a pô-la em prática. Maria sentiu uma onda de orgulho. Isso é maravilhoso, Ricardo. Vai fazer uma grande diferença na vida de tantas pessoas. Tudo graças a ti, respondeu ele, o seu olhar intenso. Lembraste-me do que realmente importa. Um momento de silêncio passou entre eles, carregado de algo não dito. Maria sentiu o coração acelerar. Ricardo, eu... começou ela, mas foi interrompida por Matilde, que irrompeu pelo escritório. Tio Ricardo! Exclamou a menina, atirando os braços à volta de Ricardo. Podes ler-nos uma história? Ricardo riu-se, levantando Matilde para o seu colo. Claro que posso, princesa. Por que não chamamos os teus irmãos e fazemos uma hora do conto em grupo? Maria observou, comovida, enquanto Ricardo saía do escritório com Matilde, chamando Sofia e Tiago pelo caminho. A facilidade com que ele se adaptara ao papel de figura paterna surpreendeu-a e aqueceu-lhe o coração. Mais tarde, nessa noite, com as crianças finalmente a dormir, Maria e Ricardo encontraram-se na biblioteca.
O fogo crepitava suavemente, lançando sombras dançantes nas paredes. As crianças adoram-te mesmo, comentou Maria, aceitando o copo de vinho que Ricardo lhe ofereceu. E eu adoro-os a eles, respondeu Ricardo, sinceramente. Eles trouxeram tanta vida e alegria de volta a esta casa e a mim. Maria sentiu um nó na garganta. Ricardo, eu não sei como te agradecer por tudo o que fizeste por nós. Ricardo pousou o seu copo, virando-se para a encarar completamente. Maria, não precisas de me agradecer. Ter-te a ti e às crianças aqui é como se finalmente tivesse encontrado algo que não sabia que me faltava. Os seus olhares encontraram-se e Maria sentiu uma onda de emoção a invadi-la. Havia uma ligação entre eles, algo para além do elo através de Isabel. Algo novo, assustador e maravilhoso. Sei que é complicado, continuou Ricardo suavemente. A nossa história, as nossas ligações, mas não posso negar o que estou a sentir. Maria respirou fundo, o seu coração a bater descompassado. Eu também sinto, Ricardo, e assusta-me. É como se estivéssemos a trair a Isabel de alguma forma. Ricardo pegou nas suas mãos. Pensei muito sobre isso. E sabes que mais? Acredito que a Isabel ficaria feliz. Feliz por nos termos encontrado, por estarmos a cuidar um do outro. Maria sentiu as lágrimas formarem-se nos seus olhos. Achas mesmo? Tenho a certeza, respondeu Ricardo com firmeza. A Isabel sempre quis que eu fosse feliz. E tu, Maria, tu fazes-me feliz. Naquele momento, com o fogo a crepitar suavemente e a memória de Isabel a pairar como uma bênção silenciosa, Maria e Ricardo inclinaram-se. Os seus lábios encontraram-se num beijo suave, cheio de promessa e possibilidade. Quando se afastaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, mas também sorrisos nos rostos. Então, o que fazemos agora? Perguntou Maria, a sua voz mal audível. Ricardo sorriu gentilmente, acariciando-lhe a bochecha. Agora construímos algo novo, juntos, um dia de cada vez. Maria acenou, sentindo uma onda de esperança e felicidade. Ali, nos braços de Ricardo, com os seus filhos a dormir em segurança no andar de cima, sentiu finalmente que encontrara o seu lugar. A jornada para reconstruir os laços estava apenas a começar, mas com amor, compreensão e a memória de Isabel a guiar o caminho, Maria sabia que podiam enfrentar qualquer desafio. Juntos, como uma família. A madrugada pintava o céu com tons suaves de rosa e laranja quando Maria acordou. Esticou-se, sentindo ainda o calor do abraço de Ricardo da noite anterior. Os últimos dias tinham sido uma montanha-russa emocional, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente em paz. Ao descer as escadas, Maria ouviu vozes vindas da cozinha. Parou à porta, observando a cena. Ricardo, ainda de pijama, a virar panquecas, enquanto os trigêmeos se sentavam ao balcão a tagarelar animadamente. Tio Ricardo, fazes as melhores panquecas do mundo, exclamou Tiago de boca cheia. Ricardo riu-se, divertido, despenteando o cabelo do rapaz. Obrigado, campeão. Só não contes à tua mãe, ela pode ficar com ciúmes. Tarde demais, disse Maria, entrando na cozinha com um sorriso. Os meus segredos de panquecas foram oficialmente ultrapassados. As crianças guincharam de alegria ao ver a mãe, correndo para a abraçar. Ricardo olhou para Maria com uma expressão terna, uma alegria nos seus olhos que ela nunca vira antes. Depois do pequeno almoço, com as crianças a brincar na sala de estar, Ricardo pediu para falar com Maria em privado. Foram para o escritório e Maria notou a tensão nos ombros de Ricardo. — Está tudo bem? Perguntou ela, preocupada. Ricardo respirou fundo, como se ganhasse coragem. — Maria, eu tenho algo importante para te dizer. Ou melhor, para te propor. Maria sentiu o coração acelerar. — O que é, Ricardo? Ele pegou nas suas mãos, os seus olhos sinceros e intensos. — Estes últimos dias contigo e com os miúdos foram os mais felizes que tive em anos. Trouxeste vida de volta a esta casa. A mim.
Maria sorriu suavemente, apertando as suas mãos em resposta. Sempre sonhei em ser pai, continuou Ricardo, a sua voz embargada pela emoção. A Isabel e eu tentamos tanto. E agora, ao ver-te com os trigêmeos, percebo que ainda quero isso. Mais do que nunca. Maria sentiu a respiração presa, antecipando o que ele diria a seguir. Maria, disse Ricardo, a sua voz firme apesar da emoção. Quero que tu e as crianças fiquem, permanentemente, não apenas como hóspedes, mas como família. Maria olhava sem palavras. Mais do que isso, continuou Ricardo, gostaria de adotar legalmente os trigêmeos, e se me permitires, quero ser o pai deles em todos os sentidos da palavra. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria. Ricardo, eu não sei o que dizer. Isto é enorme. Ricardo acenou, compreensivo. Sei que é uma grande decisão e compreendo se precisares de tempo para pensar. Mas quero que saibas que estou a falar a sério. Vocês os 4 são a família com que sempre sonhei. Maria sentiu uma onda de emoções a invadi-la. Gratidão, amor, medo, esperança. Ricardo, eu estou comovida, de verdade. Mas tens a certeza? 3 crianças de uma vez é muita responsabilidade. Ricardo sorriu, os seus olhos a brilhar. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Maria, eu amo aquelas crianças como se fossem minhas. E tu? Bem, acho que sabes como me sinto em relação a ti. Maria corou, lembrando-se do beijo que partilharam na noite anterior. Eu também te amo, Ricardo, sussurrou ela. Abraçaram-se, ambos em lágrimas. Quando se separaram, Maria disse: Acho que devíamos falar com os miúdos. Eles precisam de ter uma palavra a dizer nisto também. Ricardo concordou, e juntos chamaram os trigêmeos ao escritório. O que se passa, mãe? Perguntou Matilde, com os olhos arregalados e curiosos. Maria e Ricardo trocaram um olhar antes de Ricardo se ajoelhar à frente das crianças. Sofia, Tiago, Matilde, começou ele suavemente. Vocês sabem que gosto muito de vocês, certo? As crianças acenaram, sorrindo brilhantemente. Bem, estive a falar com a vossa mãe, continuou Ricardo, e perguntamo-nos como se sentiriam se eu me tornasse o vosso pai, oficialmente. Houve um silêncio atônito antes de Sofia gritar. Queres dizer que podemos chamar-te pai? Ricardo riu-se comovido. Sim, querida, se quiserem. Tiago franziu o sobrolho, a pensar. Mas, e o nosso outro pai? Maria ajoelhou-se ao lado de Ricardo. Lembras-te, querido, nunca conheceste o teu pai biológico. O tio... O Ricardo quer ser um pai a sério para vocês. Alguém que está sempre aqui, que vos ama e cuida de vocês. Matilde, que estivera invulgarmente quieta, atirou-se de repente para os braços de Ricardo. Quero que sejas o meu papá, sussurrou ela. Ricardo segurou-a com força, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Adoraria ser o teu papá, princesa. Sofia e Tiago juntaram-se rapidamente ao abraço, e Maria observou, o seu coração a transbordar de amor e gratidão. Quando finalmente se separaram, todos com os olhos lacrimejantes e sorrisos enormes, Ricardo olhou para Maria. E tu, meu amor? O que dizes? Vamos fazer desta quinta o nosso lar? Tornarmo-nos uma família? Maria olhou para os seus filhos, para o homem que entrara nas suas vidas de forma tão inesperada, e soube a sua resposta. Sim, disse ela, a sua voz firme apesar das lágrimas. Sim a tudo. Sim a... A sala explodiu em vivas. As crianças saltaram e dançaram. Ricardo girou Maria nos seus braços, e por um momento tudo pareceu perfeito. Mais tarde, nessa noite, com as crianças finalmente a dormir, após horas de planeamento excitado para os seus novos quartos e o seu futuro, Maria e Ricardo sentaram-se no alpendre a contemplar as estrelas. Tens a certeza de que estás pronto para isto? Perguntou Maria suavemente. 3 crianças de 6 anos. É uma grande mudança. Ricardo sorriu, puxando-a para mais perto. Nunca estive mais certo na minha vida. Vocês, os 4, são o presente que eu não sabia que precisava. Maria descansou a cabeça no ombro dele.
Sabes, durante anos, perguntei-me por que é que a minha vida era tão difícil. Por que não tinha família, por que lutava tanto. Agora vejo, tudo me levou a este momento. A ti. Ricardo beijou o topo da sua cabeça. A Isabel dizia sempre que não há coincidências, apenas encontros destinados. Acho que ela tinha razão. Ficaram em silêncio por um momento a absorver a magnitude da sua decisão. Amanhã começaremos os preparativos legais, disse Ricardo, para a adoção, para a transferência dos miúdos para a escola local. Maria acenou, sentindo uma onda de gratidão a invadi-la. Ricardo. Obrigada por nos dares um lar, uma família. Ele levantou-lhe o queixo gentilmente, olhando nos seus olhos. Não, meu amor. Obrigado a ti por me dares a família com que sempre sonhei. Os seus lábios encontraram-se num beijo gentil, cheio de promessas para o futuro. Sob o céu estrelado, com a respiração suave das crianças a entrar por uma janela aberta, Maria soube que, finalmente, encontrara o seu lugar no mundo. A decisão inesperada de Ricardo mudara tudo, e embora o caminho pela frente pudesse ter desafios, Maria sabia que juntos, como uma família, podiam superar qualquer coisa. As semanas seguintes à decisão de Ricardo foram um turbilhão de atividade. A quinta, antes silenciosa e quase sombria, fervilhava agora com vida e as ocasionais discussões acaloradas sobre cores de parede e arranjos de móveis. Numa manhã de sol, Maria e Ricardo estavam no escritório, rodeados de pilhas de documentos legais. O Dr. Silva, sentado à frente deles, explicava as complexidades do processo de adoção. O facto de os dois não serem casados pode complicar ligeiramente as coisas, observou o advogado, ajustando os óculos. Mas, dado o registro impecável e a estabilidade financeira do Sr. Ricardo, não prevejo grandes obstáculos. Maria mordeu o lábio, preocupada. E quanto ao pai biológico das crianças? Mesmo que nunca tenha estado presente? Não se preocupe, assegurou o Dr. Silva. Como ele nunca reclamou a paternidade e não consta na certidão de nascimento, os seus direitos são praticamente inexistentes. Ricardo apertou a mão de Maria, tranquilizadoramente. Vamos ultrapassar isto juntos, meu amor. Um passo de cada vez. Enquanto os adultos lidavam com a burocracia, os trigêmeos enfrentavam os seus próprios desafios de adaptação. Sofia, sempre a mais extrovertida, estava entusiasmada com a ideia de um novo pai e uma nova casa. Tiago, por outro lado, parecia mais reservado. Uma tarde, Maria encontrou Tiago sentado sozinho no jardim, a brincar distraidamente com um carrinho de brincar. — Está tudo bem, querido? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado. Tiago encolheu os ombros, evitando o olhar da mãe. — Acho que sim. Maria passou um braço pelos ombros dele. — Sabes que me podes contar tudo, certo? O rapaz permaneceu em silêncio por um momento, antes de finalmente falar. — Mãe, e se o tio Ricardo, quer dizer, o pai, se cansar de nós? E se ele já não nos quiser? O coração de Maria apertou com o medo na voz do seu filho. — Oh, Tiago, disse ela suavemente. O Ricardo ama-vos. Ele escolheu ser vosso pai. Isso não é algo que as pessoas façam de ânimo leve. — Mas e se ele mudar de ideias? Insistiu Tiago, finalmente olhando para ela. Nesse momento, Ricardo apareceu no jardim, carregando uma caixa de ferramentas. Vendo Maria e Tiago, aproximou-se com um sorriso. — Olá, campeão! Disse Ricardo, notando a expressão séria de Tiago. — Que tal ajudares-me a consertar o carro da tua mãe? Já é tempo de pormos aquele velho amigo a funcionar de novo. Os olhos de Tiago iluminaram-se. — Ah, sério? — Claro, respondeu Ricardo, despenteando carinhosamente o cabelo do rapaz. — Todo o pai precisa de um bom ajudante, certo? Maria observou, comovida, enquanto Ricardo e Tiago se dirigiam para o carro. A forma como Ricardo assumia naturalmente o papel de pai, incluindo sempre as crianças nas suas atividades, aquecia-lhe o coração. Nos dias que se seguiram, Ricardo trabalhou arduamente para dominar as nuances da paternidade. Houve momentos de frustração,
como quando tentou fazer Matilde tomar um xarope para a tosse. Anda lá, princesa, suplicou Ricardo, segurando uma colher de xarope. Só um gole rápido. Matilde cruzou os braços, amuando. Não quero. É nojento. Maria, a observar da porta, decidiu intervir. Olá, Matilde, chamou ela, pegando num copo de sumo. Que tal tomarmos o nosso remédio juntas? Eu tomo um gole do meu remédio especial e tu tomas o teu. Quem fizer a careta mais engraçada, ganha. Ok? Os olhos de Matilde brilharam com o desafio, e em segundos o xarope foi abaixo, seguido de risinhos enquanto todos faziam caretas exageradas. Ricardo olhou para Maria, impressionado. Como é que fazes parecer tão fácil? Maria sorriu, encolhendo os ombros. Anos de prática. Mas estás a sair-te muito bem, amor. É só uma questão de tempo e paciência. Com o passar dos dias, a dinâmica familiar solidificou-se. As manhãs eram preenchidas com o caos organizado de preparar 3 crianças para a escola, com Ricardo a tratar das lancheiras, enquanto Maria entrançava os cabelos de Sofia e Matilde. As noites eram dedicadas a jantares em família, seguidos de sessões de leitura, onde cada membro da família escolhia um livro para ler em voz alta. Ricardo descobriu um talento especial para fazer vozes diferentes para cada personagem, para grande deleite das crianças. Nem tudo era perfeito, claro. Havia discussões sobre regras, ciúmes quando Ricardo dava atenção extra a uma criança e ocasionais birras quando a realidade se sentia avassaladora. Numa noite particularmente difícil, depois de deitar as crianças após um dia cheio de pequenos dramas, Maria e Ricardo encontraram-se no alpendre, exaustos, mas determinados. Às vezes pergunto-me se estou a fazer a coisa certa, confessou Ricardo, passando a mão pelo cabelo. E se eu não for bom o suficiente para eles? Maria aproximou-se, abraçando-o. És mais do que suficiente, Ricardo. Ser pai não é ser perfeito. É estar presente, amar incondicionalmente e tentar sempre melhorar. Ricardo beijou-a gentilmente. O que faria eu sem ti? Provavelmente estarias perdido a tentar perceber como usar a máquina de lavar roupa, brincou Maria, aliviando o ambiente. Riram-se juntos, a sua alegria a ecoar na noite. No dia seguinte, Ricardo surpreendeu todos ao aparecer com um cão. Pensei que podíamos adicionar mais um membro à família, explicou ele, enquanto as crianças gritavam de alegria e se amontoavam à volta do cachorro labrador. Maria levantou uma sobrancelha. Um cão? Temos a certeza de que estamos prontos para isto? Ricardo sorriu, puxando-a para perto. Acho que é uma ótima forma de ensinar responsabilidade aos miúdos. Além disso, toda a família precisa de um animal de estimação, certo? Ao observar as crianças a brincar animadamente com o seu novo amigo peludo, Maria não pôde deixar de sorrir. Esta era a sua família agora, imperfeita, barulhenta e absolutamente maravilhosa. Após semanas de trabalho, o velho Opel finalmente voltou a rugir à vida. O som do motor foi como música para os ouvidos de todos. Conseguimos! Gritou Tiago, saltando para cima e para baixo. Ricardo sorriu, limpando a gordura das mãos. Sim, campeão. Conseguimos. Agora, este velho amigo está pronto para muitas novas aventuras. Maria olhou para o carro com uma mistura de nostalgia e esperança. Fora o seu companheiro em tantas dificuldades, e agora simbolizava um novo começo. Que tal um passeio? Sugeriu ela. Todos nós, juntos. Em minutos, estavam todos no carro, o novo cachorro, chamado Max, espremido entre as crianças no banco de trás. Enquanto Ricardo conduzia pelas ruas da vila, Maria olhou à sua volta, para os seus filhos sorridentes, para o homem incrível ao seu lado e para o futuro brilhante que se estendia à sua frente. Sabia que os desafios ainda viriam. Haveria dias difíceis, discussões, momentos de dúvida. Mas, olhando para a sua família, Maria tinha a certeza absoluta de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. O velho carro, outrora um símbolo das suas lutas solitárias, transportava agora não apenas Maria e os seus trigêmeos, mas uma família inteira, pronta para embarcar numa nova jornada de amor, crescimento e infinitas possibilidades.
O cheiro a pinho fresco e bolinhos acabados de fazer enchia a quinta, agora irreconhecível em comparação com um ano antes. Onde antes reinava o silêncio, agora ecoavam risos e passos apressados. Maria estava na sala de estar, a sorrir, enquanto os trigêmeos, agora com 7 anos, decoravam uma árvore de Natal gigante. Ricardo, equilibrado num escadote, tentava colocar a estrela no topo, sob as instruções entusiasmadas dos miúdos. "Um pouco mais para a esquerda, pai", gritou Sofia. "Não, para a direita", contradisse Tiago. Ricardo riu-se, descendo do escadote. "Que tal decidirmos isto democraticamente?" Maria aproximou-se, abraçando Matilde. "O que achas, querida? Onde deve ficar a estrela?" Matilde olhou pensativamente para a árvore antes de responder. "Acho que está perfeita, mesmo no meio." Ricardo sorriu, trocando um olhar cúmplice com Maria. Sabe as palavras da nossa pequena diplomata. No meio, então. Enquanto Ricardo subia novamente para colocar a estrela, Maria refletiu sobre como as suas vidas tinham mudado no último ano. A adoção dos trigêmeos por Ricardo fora finalizada há 6 meses, numa cerimônia emotiva que deixou todos em lágrimas. A campainha tocou, interrompendo os seus pensamentos. "Deve ser a tia Ana", exclamou Tiago, correndo para a porta. Maria sorriu, lembrando-se de como a sua vida profissional também florescera. Com o apoio de Ricardo, ela iniciara um negócio de serviços de limpeza premium, usando o seu velho carro como símbolo. Do velho ao novo, limpezas da Maria, que rapidamente ganharam uma grande reputação na região. Feliz Natal a todos! Entrou Ana, carregada de presentes, e foi imediatamente rodeada pelos abraços das crianças. A tarde passou num turbilhão de preparativos de Natal, todos a ajudar a preparar a ceia. Maria observou Ricardo a ensinar Tiago a rechear o peru, sentindo o coração transbordar de amor. Mais tarde, com as crianças na cama, Maria e Ricardo encontraram-se no alpendre, a ver a neve cair suavemente. "Pensar que há 1 ano estávamos presos aqui por causa de uma tempestade", comentou Ricardo, puxando Maria para mais perto. Ela sorriu, descansando a cabeça no ombro dele. Quem diria que aquela tempestade nos traria tanto? Ricardo pegou na mão de Maria, os seus dedos a brincar com um anel de noivado. "Por falar em trazer coisas boas, já decidiste uma data para o casamento?" Maria olhou para o anel, o seu coração a palpitar. Que tal na passagem de ano? Um novo ano, um novo começo. Os olhos de Ricardo iluminaram-se. Perfeito. Tal como tu. Os dias passaram rapidamente, e logo chegou a véspera de Ano Novo. A quinta estava decorada para a dupla celebração, o casamento e as festividades de Ano Novo. Maria, no seu vestido branco simples mas elegante, olhou-se ao espelho, mal reconhecendo a mulher confiante e feliz que via refletida. Os trigêmeos entraram, todos vestidos a rigor. Matilde segurava algo nas mãos, uma pequena réplica do velho carro de Maria, transformada num delicado ornamento. "Para te lembrares de onde viemos", explicou Matilde, "e do quão longe chegamos." Maria abraçou os 3, comovida. "É perfeito, meus amores, absolutamente perfeito." A cerimônia foi íntima e emotiva. Quando Ricardo viu Maria a caminhar na sua direção, ladeada pelos trigêmeos, os seus olhos encheram-se de lágrimas de alegria. Os votos foram trocados, promessas de amor, respeito e parceria, seladas com um beijo apaixonado enquanto amigos e família aplaudiam. À meia-noite, com a contagem decrescente a ecoar pela quinta, Maria e Ricardo encontraram-se novamente no alpendre. "Feliz Ano Novo, Sra. Thompson", sussurrou ele, puxando Maria para um beijo. "Feliz Ano Novo, Sr. Thompson", respondeu ela, sorrindo. O som de uma buzina surpreendeu-os. No jardim, viram o velho carro de Maria, agora restaurado e decorado, estacionado junto à entrada. "Surpresa!" gritaram os trigêmeos. "É o nosso presente de casamento para vocês." Maria e Ricardo desceram as escadas, maravilhados. O velho carro, outrora um símbolo das lutas de Maria, representava agora a sua jornada, a sua perseverança e o amor que os unia.
Que tal um passeio? Sugeriu Ricardo, abrindo a porta para Maria. Com os trigêmeos no banco de trás, a rir e a cantar, Maria e Ricardo partiram para um passeio noturno. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas pelas luzes de Natal e pelos fogos de artifício que explodiam no céu. Maria olhou à sua volta, para o homem incrível ao seu lado, para as crianças maravilhosas no banco de trás e para o futuro brilhante que se estendia à sua frente. O seu coração transbordava de gratidão e amor. De uma empregada de limpeza solitária com um carro velho a uma mulher realizada com uma família amorosa e um negócio próspero, Maria sabia que a sua jornada estava longe de terminar. Mas agora, com Ricardo e as crianças ao seu lado, estava pronta para qualquer aventura que o destino lhe reservasse. O velho carro rolava pela noite, transportando não apenas uma família, mas sonhos, esperanças e a promessa de muitos anos felizes pela frente. Era verdadeiramente um novo começo. Quando regressaram à quinta, a festa ainda estava em pleno andamento. Amigos e família cumprimentaram-nos com abraços e parabéns. Maria notou, com o coração cheio, como a casa, outrora fria e impessoal, agora transbordava de calor e amor. Ricardo ergueu um copo, chamando a atenção de todos. Gostaria de fazer um brinde, anunciou ele, a sua voz cheia de emoção. A minha linda esposa, Maria, que trouxe a luz de volta à minha vida. Aos nossos filhos maravilhosos, que nos ensinam algo novo todos os dias. E a todos vocês, a nossa família escolhida, que tornaram este dia ainda mais especial. Maria ergueu o seu próprio copo, lágrimas de felicidade nos olhos. E ao amor, acrescentou ela, que nos encontra nos momentos mais inesperados e transforma as nossas vidas de formas que nunca imaginamos serem possíveis. Enquanto todos brindavam e a celebração continuava, Maria permitiu-se um momento de reflexão. Há um ano, era uma mulher solitária a lutar para criar 3 filhos e manter um teto sobre as suas cabeças. Agora, estava no centro de uma família amorosa, com um negócio próspero e um futuro brilhante. O velho carro, agora orgulhosamente estacionado na entrada da quinta, já não era apenas um meio de transporte. Era um símbolo da sua jornada, um lembrete de onde viera e de tudo o que conquistara. Quando a festa finalmente terminou e a casa se acalmou, Maria e Ricardo encontraram-se novamente no alpendre, a observar os primeiros raios de sol do ano novo. Feliz 2025, meu amor, sussurrou Ricardo, abraçando-a por trás. Maria aninhou-se nos seus braços, o coração cheio de paz e gratidão. Feliz novo começo, Ricardo. E assim, com o nascer do sol de um novo ano, Maria soube que estava exatamente onde deveria estar. O caminho que a levara até ali fora duro e cheio de obstáculos, mas cada desafio, cada lágrima derramada, valera a pena por este momento de pura felicidade. O futuro era brilhante, cheio de promessas e possibilidades, e com Ricardo e os trigêmeos ao seu lado, Maria estava pronta para abraçar cada nova aventura. Afinal, esta não era apenas a história de um final feliz, mas o início de um novo e emocionante capítulo nas suas vidas.